Então, nessa aula de Excel, nós vamos ver a parte de mesclagem, que a gente já teve uma breve introdução, formatação, né, mudar a cor da fonte, cor de preenchimento das células, alinhamento. Vamos ver como faz algumas fórmulas, né, subtração no caso, vai aprender a fazer subtração, e a configurar as células para reconhecer números negativos de três maneiras diferentes. Bom, então vamos lá. Então eu preciso selecionar aqui, ó, da célula A1 até a célula D1 e vou vir aqui no botão mesclar e centralizar. Mesclou, análise de produção, dou Enter. Item Tab, né, a tecla Tab aí do seu teclado para ir para o lado. Produção, Tab, demanda, Tab, situação, estoque. Olha o que vai acontecer agora. Vou dar um Enter. Vocês percebam aqui que a situação estoque, ó, parece que invadiu a célula E2. Na realidade não. Continua, né, na célula D2, só que eu preciso vir aqui, ó, na divisória e fazer o alinhamento. Clicar duas vezes, ó. Pronto. Ajustou aqui, bonitinho, os outros não precisam. E aqui eu vou mesclar do A3 até o D3. Mesclar. Aqui vai ser bolas de plástico, só que para ficar com uma configuração legal, ó, vou dar um Enter. Eu vou clicar nele depois e vou vir aqui no alinhar à esquerda. Certo? Por quê? Porque enquanto ele está no modo de edição aqui, ó, as opções de alinhamento ficam desativadas. Então eu dou um Enter, clico nele, como o botão é chamado de mesclar e centralizar, quando eu cliquei, ele tinha ficado centralizado, ó. Aí a gente alinha à esquerda. Vamos lá. Pequena, média, grande. Vocês vão entender já já o que a gente vai fazer. Aqui no caso, ó, do bola de plástico, vou arrastar, ó, segurar e arrastar um pouquinho para o lado. Ou simplesmente clicar duas vezes. No caso aqui não funciona porque tem célula mesclada. Então vou arrastar até aqui, ó, 14,57. Tá bom aqui. Ficar com um visual bonitinho da hora que a gente for colocar as bordas. Vamos lá, do A7 até o D7. Para não ter que clicar em mesclar e centralizar, alinhar à esquerda e depois digitar, vou reduzir a quantidade de comandos. A gente clica aqui, ó, na flechinha e eu tenho só a opção mesclar células. E aí eu digito boneca. Dou Enter. Então eu não mesclei e centralizei, eu só mesclei. Então aqui, ó, tem algumas outras opções e a gente já conheceu mais uma, tá? Boneca. Aí vamos lá. Pequena, como já está digitado lá, auto preenche. Então Enter. Média, Enter. Grande, dá um Enter. Seleciona. Flechinha, mesclar. Carrinho de plástico. Enter. Carrinho masculino. Então vamos lá. Carrinho. Pequeno, médio, grande. Enter. Carrinho de plástico aqui, ó, vai ficar feio. Então vamos arrastar um pouquinho pro lado aqui. Ficar legal. 18 vai ser a largura dessa coluna. Agora aqui, ó, produção. Pequena, 125, 163, 65, 2 enters, 210, 264, 186, 230, 180. É claro que esses valores
estão aqui de uma maneira que na hora que a gente for fazer os cálculos, cheguem nos resultados que vai ficar fácil para a gente explicar, para eu explicar para vocês as configurações. Tá? Então não adianta vocês digitarem qualquer número aí, porque senão não vai ter número negativo na sua conta, né? E tu não vai conseguir treinar. 50, 200, 100. As configurações aqui de formatação é sempre vista aqui no grupo fonte. Nós já vimos isso na aula passada. Então aqui eu vou aumentar o tamanho, eu posso aumentar tanto por aqui, ó, pelo tamanho da fonte, tá? Conforme a gente vai passando o mouse, vai ficando uma prévia. Cor da fonte, ou eu posso ir por aqui, né, ó, mais e menos, tá? Fica a critério de vocês. Cor da fonte aqui eu vou colocar um laranjinha. Cor da fonte branco. Posso deixar um itálico para deixar ele mais caidinho. Posso pôr um negrito, se eu quiser que ele fique mais forte, né? Vou selecionar agora daqui da célula A1, onde está a análise de produção, e vou arrastar até aqui, ó, a linha 14. Estando selecionado, né, com essa borda verde aqui, eu vou vir aqui no grupo fonte, na opção bordas, e vou escolher todas as bordas. Pronto. Fica mais fácil da gente enxergar a nossa planilha, como ela vai sair na impressão, né? Ó, arquivo, imprimir, tá? Já tem aqui mais ou menos um visual de como ele vai sair na impressão. Nós vimos isso na aula passada, é claro. Bola de plástico aqui verde. Claro, pessoal, que a cor vocês vão definir, é óbvio, né? Mas não pode deixar uma planilhazinha com umas cores sinistras, porque senão acaba ficando feio, né? Então vamos lá. Então, formatação, vocês já viram isso na aula passada, tá? Você que está acompanhando o nosso curso. Então, ó, centralizar aqui, negrito, ótimo. Aqui eu vou colocar um roxo. Cor da fonte branco, mantendo sempre um padrãozinho, né? Aqui, ó, centralizado. É lógico, você que já conhece a ferramenta, você que já trabalha, sabe que tem uns atalhos para fazer isso mais rápido. Nós vamos aprender isso nas próximas aulas. Tá? A gente vai um pouquinho devagar aí para que as pessoas... Aqui eu quero um tom de roxo um pouquinho mais claro do que esse aqui. Então aqui, ó, eu não tenho esse tom de roxo mais claro. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em mais cores. Aí sim, ó. Aqui o roxo. Acho que esse aqui. Ótimo. Carrinho de plástico. Vou colocar aqui um azul. Branco. Tá negrito? Tá. E aqui... Centralizo, dou um negrito, escolho um tom de azul um pouco mais claro. Muito bem. Aqui eu vou colocar, ó, vou selecionar aqui. Aí eu solto o botão do mouse e seguro a tecla Ctrl. Seleciono esses três aqui também, ó. Pulo, solto, né, o mouse e seleciono esses três. E vamos escolher aqui tomzinho de laranja. Tá ótimo. Beleza, aqui em cima precisa configurar também para ficar mais apresentável. Então isso vocês viram na aula passada, espero que vocês tenham treinado, que não tenham ficado com dúvidas, né? Para que o rendimento da sua aula seja melhor. Vamos aumentar aqui o zoom, ó, aqui embaixo, para ficar mais fácil. Beleza? Então, montou a sua planilha, está configurada bonita, né? O que vocês vão fazer? Bom, aqui a gente está fazendo uma análise de produção. Então, se eu produzir 125 bolas, mas teve 200 pedidos, né, 200 vendas, qual que vai ser a situação do meu estoque? Eu vou estar devendo 75 bolas aqui. Vamos ver se isso é verdade?
Como é que funciona no Excel? Para fazer um cálculo, sempre começa com sinal de igual, certo? E aí você vai indicar, você vai clicar na célula onde está o valor. Então, o valor que eu quero é esse aqui, ó. Então, B4 menos C4. E dá um Enter. Menos 75. Estou devendo 75 bolas ainda para bater a nossa meta aí de produção, de vendas, que seja. Então lá, para fazer um cálculo, sempre começa com o sinal de igual, clica na célula onde está o valor, no caso aqui, ó, B5, coluna B, linha 5, menos, que é o cálculo que a gente quer fazer, a outra célula. E dá um Enter. Certo? Então, como é que faz o cálculo? Como é que começa? Sinal de igual, clica, menos, e dá um Enter. Existe uma maneira mais fácil, mais rápida de fazer isso? Claro que tem. Para você que está começando no Excel, vamos lá. Aqui no caso eu tenho umas células mescladas aqui no meio, né? O que dificulta um pouco o procedimento para fazer os 9 cálculos de uma vez só. Mas olha como é que seria fácil. Igual esse menos esse, certo? Já pegaria aqui, ó, a nossa alça de preenchimento, puxaria para baixo, certo? Ó, a cruzinha fica preta, bem aqui no cantinho, ó, e arrasta para baixo. Olha lá, ó, aparecem os resultados. Por quê? Aqui ele entendeu, ó. Tá vendo? O Excel ele é inteligente. Tá vendo? Ó? Então, esse menos esse, dá um Enter. Ah, não quero fazer a fórmula de novo. Clica aqui e arrasta. Certo?